3, 2. Fala, lindezas! Começando aqui mais uma live dos fazedores. Hoje eu estou na ilustre presença do nosso parceiro Dieter Borgert, mas eu não vou falar para você quem ele é, eu vou deixar ele se apresentar para a gente. Dieter, fala para a gente, cara, quem é você? Ô, Gustavo, boa noite. Obrigado, antes de mais nada, pelo convite aí para participar dessa live, desse movimento dos fazedores. Bom, eu sou Dieter Borgert, vou fazer rápido, CEO da QAssist, da Smart QI. QAssist é uma consultoria, uma empresa de consultorias e treinamentos, trabalha no planejamento estratégico, gestão empresarial das empresas, e também que tem um braço de inteligência artificial. E a Smart QI é uma spin-off da QAssist que a gente criou para atender as empresas usando inteligência artificial, 100% planejamento estratégico, diagnóstico com inteligência artificial. Sensacional, cara, sensacional. E como é que você caiu nesse mundo aí de inteligência artificial, cara? Qual foi a sua jornada até chegar aí? Cara, deixa eu te contar, eu vou ter que voltar um pouco lá em 1997. Ah, eu lembro. Né? Lembra, né? Em 97, o que aconteceu? Eu participei de um processo seletivo e fui escolhido, né? Fui selecionado, passei no processo seletivo para trabalhar na Mercedes-Benz da Alemanha na época. E aí, naquela época, eu fui trabalhar com sistemas de medição a laser. E os sistemas de medição a laser mediam os carros na linha durante o processo, cada 1, 2, 3 minutos, dependendo de cada uma das linhas, da velocidade de cada uma delas. E isso produzia um banco de dados gigantesco de informações. E naquela época, eu, junto com o pessoal que estava me treinando, que eram os meus mentores lá na época, eles falavam para mim assim: você tem que tratar os dados, você tem que analisar eles, você tem que saber o que está acontecendo com os dados, senão você vai ter um grande cemitério de dados. Isso foi em 97, não existia ainda o que hoje se fala de Big Data. Né? Ah, sim. Então, eu sempre fui também um aficionado por tecnologia, um early adopter de tecnologias, sempre caçando aí o que está acontecendo no mundo. E em 2019 eu entrei em contato, aí agora mais recente, né? Entrei em contato com a IBM, falando que apresentando a empresa de consultoria, e eu testei o Watson na época, aplicado a serviços dentro da empresa. Eu testei ele por quase 6 meses, e como que seria o trabalho do Watson, e na época, assim, interpretando e-mails, interpretando as atividades do dia a dia, e como que ele poderia melhorar a produtividade. Isso foi em 2019, ninguém falava de inteligência artificial na época. E aí agora, quando chegou 2022, e eu sempre lidei com tecnologia também, recentemente fui CTO de uma empresa em Brasília, e aí agora final de 2022, quando veio assim, falou assim, tem uma disponível aquilo que você tem, que o Watson tinha, só que aí precisava de servidor, precisava de um recurso computacional gigantesco, precisava ter muito conhecimento, veio assim, use, né, de grátis. E aí a gente só aproveitou tudo que a gente viu de possibilidades que se podia fazer, que a gente já conhecia. A gente falou, vamos agora então colocar isso aí para rodar no mercado e disponibilizar para as pessoas conhecimento. É uma das coisas que eu gosto de fazer, que é, se eu tenho conhecimento, se eu não dividir, não serve para nada. Sensacional. O IBM Watson, pessoal, para quem não sabe, ele é tipo o Jarvis do Homem de Ferro, só que funcionando, né? Eu me lembro quando começaram a chegar as notícias de inteligência artificial, falaram, um computador acabou de ganhar um caso inocentando uma pessoa que estava sendo julgada sem provas. Mas como é que o computador fez isso? Não, tem uma inteligência artificial da IBM chamada IBM Watson. Eu falei, mas como assim inteligência artificial? Não é tudo inteligência artificial? Não, a inteligência artificial tem conexões e tralalá. E aí entrou um monte de coisa na minha vida, cara. Entrou Tesla, entrou automação, internet das coisas e blockchain. Blá, blá, blá. Eu falei, beleza, então eu tenho que estudar de novo. Não adianta estudar, tem que ser todo dia, o tempo todo. Se você esquecer um dia deixa eu me atualizar aqui com o que tem de novidades, se esquecer um dia, no dia seguinte você já está
passadas atrás. Com certeza. Cara, vamos falar um pouquinho sobre a parte mais artística do seu trabalho. A comunidade dos fazedores, como eu te falei, ela é composta por fazedores, gente que falou assim, eu vou fazer, né? Então nós temos aqui, além de designers, pessoas que fazem edições artísticas, editores de vídeo, nós temos os empresários, né? Que falam, não, eu vou começar um negócio do zero e eu vou fazer acontecer, tá bom? Se o Elon Musk conseguiu sair do Haiti e fazer o que ele fez, eu consigo também, beleza? E aí, a primeira coisa que a gente faz preciso de um logotipo. Tenho. Preciso de internet? Tenho. Preciso de rede social? Sou empresário. Vou fazer minhas coisas. E aí, é por isso que os CNPJs no Brasil, eles têm um prazo de validade. Quase 100% deles duram um ano. Né? Uhum. Então, vamos fazer um apanhado legal aqui nós dois. Além da parte braçal intelectual da empresa, tem uma parte artística. Né? Você precisa se divulgar, você precisa de um marketing. O boca a boca, ele vai até certo ponto. Passou dali, se você não tiver numa rede social, num site, em eventos e etc., você não consegue permanecer no topo. Como é que você fez isso? Com certeza. Se eu sei que você não é um designer? Gustavo, eu te respondo assim, eu não sou um designer, mas eu sou um fazedor. Sensacional. Eu vou te contar uma história rápida aí para quem não conhece. A QAssist, ela não era QAssist até 2015. Ela era Quali Systems. E lá atrás, quando eu criei a empresa, em 2003, quando ela nasceu, virou Quali Systems, tinha um logo lá, tinha alguma coisinha, mas incipiente. E criada no PowerPoint, naquela época. Aí, quando chegou em 2015, aí eu fiz a reformulação da marca, virou o QAssist. O Q de qualidade, de quality, né? E o assist de assistant, né? De assistência na área de qualidade. E eu precisava de um logo que desse essa visão. E eu tinha ideia na cabeça, mas eu falei, não vou fazer eu. Eu chamei uma empresa de marketing, falei o que eu queria, e eles desenvolveram os modelos, e chegou no meio caminho lá, mas aí eu falei assim, deixa eu mostrar para vocês aqui o que eu estou pensando. E aí puxei uma caneta, um lápis, desenhei a logo assim, meio, bem desenho rústico, e falei, é nessa linha. Aí os caras, puta, agora entendeu bem o que é, e aí eles fizeram a logo que, se você dividir ela, você tem uma mão, se você coloca ela inteira, é um Q. Toda vez que a gente tem um cliente novo, a gente arranca a parte de cima da logo, deixa só a mão e põe a logo do cliente sentadinha em cima da mão. Eu estou te dando assistência, é para isso que eu estou aqui, para te dar suporte, para te orientar. E dali em diante eu falei assim, agora vamos para a próxima tarefa, a gente tem que começar a colocar no mercado. E aí a gente pega a logo, começa a brincar, começa a fazer uma arte aqui, joga no PowerPoint, né? Eu tenho uma coisa que eu sempre digo assim para o empresário, principalmente o que está começando, o eu-presário, né? O eu-presa, tem uma regra de ouro que vale, que é a seguinte: antes feito do que perfeito. Se você acha que você vai sair no primeiro mês, no primeiro ano, onde você não tem nenhum, você só tem boleto, não tem nenhuma venda, e você vai contratar uma equipe para fazer as suas coisas, pode esquecer, você não vai fazer isso. Você pode até contratar para fazer, que nem eu fiz, assim, um trabalho spot, mas quando você não tiver lá regularmente cliente te pagando, você não consegue ter regularmente boleto para pagar. Então, você tem que sentar, senão a conta não fecha. Você tem que sentar e você mesmo fazer. E aí, o sentar e fazer vamos fazer, mete um texto, e eu vou te falar, agora ficou muito mais fácil, né? Vamos fazer um texto, coisa assim. A gente está numa era onde que você senta no computador, você desbloqueia o seu potencial criativo usando o IA. Eu queria ter tido em 2015 esse desbloqueio. Mas hoje, dentro da empresa, essa ajuda, né? E aí, voltando para a parte da IA, essa ajuda todo mundo usa.
todo mundo da empresa usa, cada um adaptado, cada um com o seu critério. Existe um critério nosso, né, que a gente define de até onde pode ir, mas todo mundo tem, é claro, a orientação. Use, é uma ferramenta para te auxiliar e aumentar a tua velocidade. Incrível. Cara, você é especialista em inteligência artificial. Eu te vi uma vez numa fábrica cheia de robô, parecia coisa de filme, assim, lá na Inglaterra. Você estava com um pessoal de tecnologia e inovação e inteligência artificial e etc. As pessoas são divididas em dois tipos: as que têm medo de inteligência artificial e as que têm medo de perder o emprego para a inteligência artificial, né? Passou desses dois tipos, tem as pessoas que entendem a inteligência artificial. Você fala, puxa, que legal, cara. Eu não preciso mais ficar igual um louco olhando uma planilha de Excel para segmentar dados e fazer um telefone. Eu posso colocar tudo isso daí num lote de dados e uma inteligência artificial qualifica para mim o comportamento do meu cliente e eu consigo oferecer para ele as coisas que ele gosta. Sensacional, né? Como é que a gente traz a inteligência artificial para a realidade de uma pessoa que ou tem medo ou não entende? Então vamos lá. O que você comentou aí foi uma missão empresarial que eu participei. Foram quase 3 semanas imergido em ecossistemas de inovação, com um foco muito forte de manufatura aditiva, manufatura 4.0 e inteligência artificial. Olhando só isso aí, olhando todas as novidades. E um dos pontos aí que eu, nas palestras que eu dou, e por exemplo aqui, né, que eu falo, é assim, a inteligência artificial é uma ferramenta. Assim como há anos atrás as pessoas tiveram que, numa virada de chave, aprender a usar o computador, na inteligência artificial elas têm que ter essa virada de chave de aprender a usar a inteligência artificial. Ela é uma ferramenta. E nas palestras eu tenho até um slide que eu mostro, né, um cara sentadinho, segurando um cartaz. No cartaz está escrito: a inteligência artificial não vai roubar o teu emprego. Quem vai roubar o teu emprego são as pessoas que sabem usar a inteligência artificial. E é fato isso aí. E aí, só para ilustrar, né, as pessoas têm medo. As pessoas, na verdade, elas têm medo, mas muito mais do que medo, elas têm receio de dar um passo. E eu vou dar alguns exemplos só para ilustrar. Em 1835, se eu não me engano, as pessoas elas não andavam, ou tinham medo de andar de trem, porque elas falavam que existia essa mística de que o corpo humano não aguentaria uma velocidade superior a 35 milhas por hora. Ele iria se desintegrar. E aí as pessoas não andavam de trem. Em 1890, lá finalzinho do 1800, os carros começaram a circular em Londres. Existia uma lei que se chamava Red Flag Law, onde só podia andar de carro se tivessem 3 pessoas, 2 operando o carro e uma terceira com uma bandeirinha na frente, abrindo o caminho, porque se tinha um receio. Em 1440, se eu não me engano, prensa de Gutenberg, quando Gutenberg colocou a prensa, as pessoas falaram que a humanidade ela estava agora fadada, o cérebro humano ia ia perder as suas capacidades, porque as pessoas elas não iriam mais decorar e aprender as coisas, porque tudo estaria escrito e era muito fácil. E, por último, só para finalizar, né, 2 exemplos, um muito próximo, você vai ficar de cara, mas Henry Ford, no 1900 alguma coisinha, foi extremamente criticado, porque quando ele lançou produção seriada, as pessoas falavam assim, vai ter um problema de qualidade agora, a qualidade vai decair em prol da eficiência e da produtividade. A própria frase construída já não faz sentido. E aí, todo mundo vai lembrar, antes de 2020, você chegava para uma senhorinha e você falava assim, ô vó, pega meu celular aqui, ó, liga para o meu neto, para o teu neto, conversa lá com ele. Ela falava assim, não, meu filho, não, traz aqui ele final de semana, eu não vou usar esse negócio aí. Nem sei usar esse negócio. E adivinha o que aconteceu em 2020? Todos os velhinhos do planeta aprenderam a usar celular, tecnologia,
porque foi um baque muito forte, eles tiveram que aprender, e de repente ninguém mais tinha medo. Olha só. Então, assim, pegando esse gancho aí do ninguém mais tinha medo, faça a mesma coisa que o seu vozinho e sua vozinha. Não tenha medo, aprenda, domine a tecnologia, aprenda a usar a IA, faça um curso sobre aplicação prática da IA, de ferramentas, utilização de ferramentas. Perca esse medo, não fique que nem o pessoal que, né, ficava reclamando, agora tem um tal de Windows aí, com um tal de Word, né, as secretárias não vão mais datilografar nada. Não, não vão. Eu fiz curso de datilografia, cara. Ó, voltando um pouquinho mais lá atrás, eu acho que no período Meiji, se não me engano, no período Sengoku, né, nesses períodos aí, as pessoas não queriam tirar foto, porque elas acreditavam que se você tirasse uma fotografia, a sua alma ia ficar presa dentro do retrato. Então, assim, ó, é pintura, pintura é tradicional. Agora, foto não, aqui não. Sem contar que ele É, explode, é perigoso aquilo ali. isso aí. Então, todo momento do progresso teve a evolução e teve o paradigma. E se você tem na evolução, você entende o que é a tecnologia, aquele paradigma cai. A diferença é que, e aí pegando de novo, lá na década de 80, você tinha, por exemplo, uma Auto Latina no Brasil. E ela podia, por exemplo, produzir os seus próprios carros, os seus modelos, e a gente tem o Gol, que foi, né, uma criação brasileira. Por quê? Naquela época, as montadoras podiam fazer os carros no nível local, porque imagina você falar assim: eu vou te mandar todos os projetos que eu tenho do Golf europeu aqui para você utilizar aí. Primeiro que o cara tinha que sair, né? Não tinha copiadora na época, em 1980. O cara tinha que sair mandando milhares de desenhistas fazer cópia dos projetos, pegar um caminhão, botar tudo dentro, botar num avião, o cara vir para o Brasil para entregar pessoalmente os projetos que foram copiados, né? E você pegar um batalhão de engenheiros da Volkswagen da Alemanha, trazer para o Brasil e falar assim: vocês vão ficar 3 meses no Brasil ensinando como é produzir esse carro nosso aqui da Europa aí no Brasil. Aí eles falam assim: não, produz o seu mesmo aí, depois a gente conversa. Hoje não. Hoje você senta no computador, faz uma reunião com o pessoal que está lá na Europa, como se eles estivessem do teu lado, sem lag, sem problema, faz do celular usando 5G, a velocidade do mundo mudou. Então, se lá atrás, quando entrou o Windows, entrou um Word, entrou um Excel, já causou um desconforto nas pessoas, e teve muita secretária que perdeu o emprego porque não quis sair da máquina de datilografar e aprender, agora você tem que dar uma corridinha, porque o mundo está mais rápido. Sim, sim, assim, a inteligência artificial, agora ela é uma escolha. Você pode escolher não usar. Fala, não quero usar, vou usar. Por que eu vou usar o ChatGPT? Por que eu vou usar o Firefly? Por que eu vou usar o Watson IBM? Por que eu vou usar essas ferramentas de blockchain? Eu tenho meu computador, tenho internet, sou formado, eu posso fazer as coisas. Por enquanto é uma escolha. Mas o pacote Office completo já foi uma escolha. O inglês básico já foi uma escolha, né? Sim. As relações interpessoais, boas relações interpessoais já foi uma escolha. Já, você podia colocar no currículo assim, ó, não sou bom em boas relações interpessoais. Fala, não, beleza, vai ficar no almoxarife, vamos que vamos, né? Hoje em dia, nada disso que eu falei é uma escolha. Quando você fala que você não fala inglês, que você não tem o pacote Office completo, que você não tem boas relações interpessoais, os caras já te dão uma olhada assim. Beleza, vamos se falando, né? Vai chegar um Depois eu te momento. ligo aí. Depois eu te mando um telegrama para dizer o resultado. Vai chegar um momento em que, se você não estiver familiarizado com inteligência artificial, você vai ter que correr e aprender na pressa, pela pressão de você ter que saber. Né? Eu esqueci o nome do fenômeno, mas tem um fenômeno em que você precisa fazer parte. Né? Ah, tá todo mundo fazendo, eu preciso fazer parte disso, eu preciso estar no meio. E isso é O hype, prejudicial. o hype. Isso é Você está no hype. prejudicial, porque você não aprende nada na pressa. Nada, nada, nada. Então, por enquanto, é uma escolha. Você pode aprender, você pode se destacar, você vai ver, né? Você vai se sentir muito bem. É igual quando você fala, eu nunca fiz essas coisas. Aí você faz, tipo, shoyu no feijão. Shoyu no feijão? Que absurdo. Você coloca e fala, eita, é bom pra caramba! E aí você começa a espalhar e o seu serviço começa a ficar muito melhor, né? Tudo fica muito melhor quando você começa a usar as ferramentas.
Hoje a gente está conectado aqui, eu estou em Joinville, você está, nem Salto. sei direito, você está em Salto. Salto. Estamos 500 quilômetros de distância, tem várias pessoas assistindo a gente ao vivo. O pessoal que está assistindo Sim. a gente ao vivo, põe no chat aí qual que é a cidade que vocês estão, só para dar uma animada aqui na nossa live. Aqui. O Tem um pessoal pessoal aí. do Insta ainda não veio. O pessoal do Insta, vem pro YouTube, gente. Vem pro YouTube. E assim, Vem para o além da gente YouTube. estar distante Oi? um do outro, semana passada teve uma tempestade. Derrubou cabeamentos, derrubou torre de comunicação e hoje nós estamos aqui falando em tempo real um com o outro, né? Outra coisa sobre essas coisas de inovação. Hoje em dia as pessoas estão começando a abrir o olho mais para uma coisa mais verde, né? Pegadas de carbono, tecnologias que não agridem o meio ambiente. Eles falam que o carro elétrico é uma coisa do futuro, sendo que não é. Carro elétrico, além de ser bem antigo, não é bem assim ecológico pra caramba, né? É um negócio que. Gustavo, esse foi um ponto também que eu vi bastante na Europa, tá? Nessa missão empresarial. E eu me atrevi a pegar um centro de inovação e discutir sobre a nossa matriz energética. Eu falei, não, mas nós temos o álcool no Brasil. Aí ele falou, ruim. Ele falou, que escolha ruim. Me explique, né? Me convença, né? Com a plaquinha, me convença. Ele falou uma coisa que é verdade e que o carro elétrico ele tem uma característica que a produção, esquece a produção dele no sentido de eu estar construindo ele, tá? Mas com um detalhe, quando você constrói um carro que não é elétrico, é um carro a combustão, você tem milhares de peças, por exemplo, no motor a combustão, que no elétrico não tem. Uhum. Percebeu que você já tem uma série de componentes no ciclo de produção que você reduziu? Ou seja, ele está sendo mais verde já nesse momento. Sim. Ah, mas daí tem a bateria. Beleza. Você tem a bateria, tem um problema posterior que já está sendo trabalhado por vários locais de como fazer o reuso dela, de como expor ela após uso, etc. Né? Aí você fala, bom, mas você tem a produção da energia elétrica. Bom, a produção da energia elétrica você tem várias fontes, como, por exemplo, as hidrelétricas. Os, e essas, e quando você fala em nível empresarial, você está falando de eu quero produzir da maneira mais eficiente possível para transportar aquilo que eu estou fazendo de um lugar para o outro, no caso a energia elétrica, para eu ter o mínimo de perda no caminho e ter o máximo de lucro possível, correto? Com certeza. Então, Empresa. eu estou produzindo lá em Itaipu e trazendo aqui para São Paulo, para Santa Catarina, energia elétrica com a melhor eficiência possível. Quando você vai, por exemplo, para um carro a combustão, você tem a produção, a extração do petróleo, etc. Você tem todo esse processo, que já tem um componente poluente bastante forte, que é na extração, você tem sempre aquela saidinha lá em cima pegando fogo, né? Você tem os caminhões de transporte do petróleo, você tem o navio de transporte de petróleo, todos eles consumindo o que é petróleo e jogando, né, monóxido de carbono na atmosfera. E aí, quando você fala na finaleira do carro elétrico, daí vamos para o álcool você tem a mesma coisa, você tem um problema na produção dele. Porque você tem que plantar, daí para isso a plantação é mecanizada, você tem que toda vez colocar lá um trator que ele está andando a diesel. Você tem uma fábrica que está para funcionar, ela também consome energia. Aí você tem o transporte da cana do canavial até a produção do refino do álcool. E aí você tem o transporte do álcool com o quê? Caminhões Movidos a até o álcool. posto de gasolina. Aí você percebe que quando você fala assim, não é verde o carro elétrico, eu disse, você quer mais verde do que isso? Todos esses componentes, a produção do combustível já mostra isso. A quantidade de componentes. Você já viu um carro elétrico desmontado? O carro elétrico desmontado são dois motores acoplados nos eixos, às vezes é um só, um conjunto de baterias, cabo. Aí uma carcaça em cima com os bancos, volante, painel. Acabou. Esse é o carro elétrico. Quando você vai para um carro a combustão,
você já põe o tanque de gasolina, que, tá bom, você tem a bateria, Sim. fica elas por elas, no sentido de ter. Aí você tem lá na frente um motor que tem, sei lá qual a quantidade exata agora de componentes que tem, mas está nas centenas. Diversas fábricas espalhadas produzindo N componentes para aquele motor elétrico, aquele motor a combustão. Então tem aí um viés aí da gente falar que não, nosso combustível ele é eficiente, ecológico, mais ou menos, espero no mútil. Eu sou fã do diesel, cara. Eu acho o diesel uma coisa sensacional. É o Carnegie que inventou o diesel, não foi? Putz, eu não vou lembrar Que o o nome Thomas do. falou para ele assim, falou, irmão, esse aqui é o meu cheque, tá assinado, coloca o valor e até amanhã. Esse era o jeito do JP Morgan negociar. Ele só falava assim, aqui ó, meu cheque, coloca o seu preço e até amanhã, beleza? E Ele faça, e negociava faça, e fácil. faça. Ele era um Sim, sim. fazedor. É irrecusável. É uma proposta. Eu vou te fazer uma proposta que você não pode recusar. Ah, porque ela é muito boa? Não, é que você só não pode mesmo. Cara, vamos falar um Ela pouquinho vai, de ela marketing. vai, ela vai mudar a tua vida. Vai. Você pode sair daqui rico ou morto. Qual que você. Mas eu acho que naquela época era mais ou menos assim mesmo. Era, graças a Deus, inovamos, né? Hoje em dia tem outras opções. Bora falar de marketing, Dieter? Bora? Cara, o marketing, inclusive eu estou lendo um livro muito bom sobre isso, chamado Marketing 5.0, é de um cara chamado Philip Kotler. Sensacional. Muito bom. O marketing, cara, ele muda bastante, né? O marketing, assim como o branding, como essas coisas, é terminado em IG. E o IG é gerúndio, quer dizer que você está fazendo, tipo, I'm doing, né? O marketing você está fazendo, o branding você está fazendo. Então são coisas metamórficas, mas que não mudam, né? Começou lá atrás, teve a prensa de Gutenberg, hoje em dia a gente tem a imprensa, muito por causa disso, né? A nomenclatura vem Sim. daí. E assim, antigamente, para mim fazer o meu marketing, eu precisava de um cartão de visita, uma camisa passada, um sorriso bonito na cara. Eu ia em eventos, conversava, olá, tudo bem? Eu sou o Gustavo Alon da Store Labs, tá? Eu tenho uma solução para divulgar o seu negócio, tá aqui o meu cartão. E aí ele chegava na empresa, falou um rapazinho lá, meio esquisitinho, do cabelo de bolinha, me entregou isso aqui, ó. Falou que ele é o cara do marketing. Ah, vamos testar? Liga para ele. Liga, eu vou lá com minhas pranchetas, falo, isso aqui é as peças de marketing, nós vamos te colocar no outdoor. Hoje em dia, não. Hoje em dia tem o marketing que as pessoas fazem da seguinte maneira, eles te ligam, falam, oi, Dieter, tudo bem? Quem está cuidando da sua rede social? Eu estou cuidando aqui com a minha equipe. Cara, vamos fazer um teste, nós aqui, ó, eu vendo para você 10 posts por R$ 500, e aí, se você não gostar do serviço, você não precisa pagar. E aí o cara fala assim, marketing, estou fazendo meu marketing. E aí ele assume o seu marketing, Dieter. Ele assume o seu marketing. Você vai lá e coloca 500 na mão do cara e ele faz para você 10 posts, né? Coloca assim, precisa de soluções? Chama que assiste. Clique aqui. E aí, cara, você começa a aparecer. E quem é visto é lembrado, né? As pessoas vão falar, Dieter, viu um post seu lá falando que você resolve o negócio, tal. Só que isso daí, cara, isso daí é o marketing um pouquinho mais antigo. Ele é melhor que as pranchetas, né? O tá aqui o meu cartão, mas ele já não é mais um marketing. Ele já não é mais um marketing. Você não faz mais isso. Eu não abri hoje o meu TikTok e vi o Dieter dançando lá. E aí, galera, contrate aqui e assiste. Mas, com certeza, você está fazendo marketing da tua empresa. Tanto é que a gente está falando aqui agora, então você está trabalhando, quer dizer que sua empresa está funcionando. Se ela está funcionando, tem marketing acontecendo aí. Sim. Como é que o Dieter daqui assiste e faz o marketing? Já que eu nunca te vi no TikTok, eu nunca te vi com postzinho no Instagram e tralalá. Vamos lá. Bom, a gente primeiro definiu qual que é o nosso modelo de atuação no marketing, então a gente definiu que a gente vai atuar via newsletter, um dos canais de comunicação. O outro canal de comunicação de saída de informação é blog, então nós temos um blog no nosso site bastante ativo, postagens no LinkedIn e postagens também no Instagram. Esses são os canais de saída de informação. Os canais onde mais a gente tem um modelo de trabalho é o Google AdWords,
né, para a gente fazer essa movimentação, Google Meu Negócio. Esses são os canais onde a gente trabalha muito forte. E a gente estabeleceu uma premissa para todos os colaboradores da empresa que as redes sociais próprias, eles deveriam movimentar eles mesmos, e sempre referenciando, quando se lembrasse, seria de bom tom e bom grado, né, referenciar a empresa onde trabalha. Né? Vamos começar por aí, né? Então a gente tem essas movimentações também. Então o que acontece? Eu, Dieter, acabo atuando de maneira individual em prol da empresa. Então eu faço as minhas postagens no LinkedIn, por exemplo, falando sobre os eventos que eu participei, aonde eu fui, etc. Por exemplo, essa live eu vou divulgar no meu LinkedIn e referenciando a quem assiste. Então isso acaba fazendo um cruzamento que a gente sabe que hoje em dia você tem que sempre lembrar que o Google e etc., eles estão sempre cruzando informações, está referenciando lá, vamos ver aqui, vamos ver no outro lugar, está sendo aparecendo, e aí gera a movimentação que nós queremos, né? Isso, no fim das contas, gera para nós aquilo que a gente quer, que é o e-mail chegando, falando assim, vi vocês, queria, né? Ou no próprio WhatsApp da empresa, falando, oh, eu recebi aqui um newsletter, queria saber mais informações, ou do próprio Instagram também, que de vez em quando aparece pessoal que fala, oh, queria saber sobre o serviço tal e tal, né? Entendi. Então, existe marketing digital além de postzinho no Instagram, bonitinho, com montagem e tal, lá, né? Existe. Nós fizemos um levantamento agora, faz um meio ano, mais ou menos, desenhamos esse mapa de como funciona o marketing, e deu uma folha quase a zero de todas as integrações, como que elas funcionavam, da onde passava para onde. Não é, que nem você falou, não são 10 posts no Instagram que resolve o marketing da empresa. Você tem que realmente ir um pouco além. Então, inclusive usando, se for falar assim, eu vou usar inteligência artificial para fazer postagem. Não, você pode utilizar. De novo, é uma ferramenta. Vai te ajudar, vai acelerar o processo. Mas se você não pensar no conjunto e na estratégia que você quer fazer, não vai adiantar de nada. Tu vai só perder tempo. Você vai alimentar uma rede social que está voraz, querendo postagem das pessoas, mas que não vai te trazer resultado. Like não paga boleto. Vamos lembrar isso. Gustavo, você está no mudo. Você está no mudo, Gustavo. A gente tem casos... Eu voltei. Tá. A gente tem casos aí de blogueiros e personalidades e ascensões, gente meteórica, do nada milhão e tal, que quando vai para venda não entrega, né? Por exemplo, a gente tem o pessoal, eu não vou citar nomes, né? Mas tem um pessoal que fala, receba, graças a Deus, que quando faz campanha não converte, né? Ele tá bombando, mas... Cara, posso mostrar aqui na rede social, cara? Você autoriza? Claro. Ó, eu vou mostrar o LinkedIn, que eu acho que você é mais ativo no LinkedIn, né? O meu Instagram é fechado, ele é uma conta assim para mais objetivos particulares do que para... É exatamente isso aí. É o meu LinkedIn. Show. Aí, pessoal, essa daqui é a logo que ele falou, ó, que é uma mão segurando o mundo de oportunidades ali, né? Aqui assiste, né? Esse aqui é de quality e esse aqui é de assistência, né? Isso, exatamente. Temos umas postagens de destaque. As publicações do Dieter, como ele falou, elas mostram bastante das coisas que ele faz e acredita, né? Porque assim, quando eu vou negociar com alguém, se essa pessoa não pensa pelo menos parecido comigo, não tem negócio. Eu não vou trabalhar com uma pessoa que eu não confiaria de trocar uma ideia, de deixar ela falar pela minha empresa, né? Você dá o microfone na mão do cara e ele fala, não, porque tal bandeira política e tal, não sei o que, tá louco? Né? Aqui o Dieter em ação, aqui ó, esse aqui é o Dieter em ação. Dieter, quantos 2,90 m de altura? 2,2 metros. Essa aí foi uma palestra que eu dei anteontem na Associação de Engenharia Civil, Associação dos Engenheiros Civis de Joinville,
falando sobre construindo o futuro, inovação, inteligência artificial e 5G aplicada à construção civil. Essa pesquisa aí, Gustavo, se puder voltar, essa pesquisa foi muito legal, porque eu fiz ela ao vivo com todo mundo que estava assistindo a palestra, o auditório cheio, e aí eu falei assim, vamos fazer uma pesquisa aqui que é o seguinte, de 0 a 10, o quanto você está usando a inteligência artificial hoje como ferramenta para te auxiliar? Deu 3,7, né? É isso? Tá Isso, pequenininho aqui 3,7. para mim. Aí eu falei assim, agora respondo quanto que vocês pretendem usar nos próximos 12 meses, de 0 a 10, e nos próximos 24 meses. E você vê que hoje em dia, para os próximos 12 meses, praticamente dobrou, e depois mais uns 20, 30% ali de aumento. Aí eu falei, bom, vocês perceberam, né, pessoal? Os engenheiros civis estavam sentados. Quem respondeu que não vai utilizar nos próximos 12 meses, olha para o amiguinho do lado, porque ele falou que vai. E ele vai ser muito mais rápido que você. Cara, antes desse boom... Desculpa, te interrompi. Não, pode falar. Antes desse boom de inteligência artificial, eu participei de algumas obras, eu sou dentro da construção civil. Participei de algumas obras fora do Brasil e já se falava de impressora 3D com material construtivo, blocos inteligentes, casas inteligentes que você montava ela só, tipo, essa casa aqui é a primeira casa que você não precisa começar por baixo. Ela começa de cima para baixo, então dá tempo de fazer toda a parte de infraestrutura embaixo dela enquanto ela está sendo construída. E era um laser, cara, que assim, ele ficava de cima para baixo montado, com o óculos você conseguia ver os cômodos, as tubulações e etc. E depois tudo estava pronto, era só encaixar. Tá ligado? E o pessoal falou, nós vamos perder nosso emprego. Ele falou, tá louco? Quem que vai assinar isso daí? Não é um engenheiro? E quem... Vocês vão perder seu emprego se vocês não se atualizar. Mas assim, ó, inovação... Ô, Dieter, você participa de muito evento, cara, muito workshop. O pessoal tem me chamado bastante aí para eu dar palestra sobre esse assunto, é um assunto que está bastante em voga, eu domino bastante o assunto. Eu tenho uma metodologia, Gustavo, bem prática, então eu vou direto ao ponto, não tem muito rodeio, né? Eu falo, abre o teu celular e vamos fazer um teste agora, faz uma pesquisa e mostra aí como que tá. E aí a gente vai desenvolvendo, né? Olha só esse gráfico que interessante. Esse aí foi de um estudo que a Harvard Business School fez, junto com o Boston Consulting Group. Eles pegaram um grupo de, se eu não me engano, 200 consultores e dividiram. Metade vai usar IA para fazer essas atividades e metade não vai usar. A metade que usou foi 20%, acho que é 20%, né, o número mais rápida, e com uma qualidade de 18% maior. É uma ferramenta de trabalho. Com certeza, com certeza. Enquanto o pessoal ficar nessa de, não, isso aí vai roubar meu emprego. O pessoal vai roubar o emprego dela mesmo. Olha lá. Bota, aí, ó. É isso aí que eu falo pro pessoal. A IA não vai roubar seu emprego. Pessoas que sabem usar, ela irão. Essa é uma imagem que eu uso em todas as minhas palestras sobre inteligência artificial, workshop. Realmente é chacoalhar, tá? É tirar a pessoa do lugar comum para ela entender o que a gente está vivenciando. Que é uma... Depois me manda, se a gente teve lá aqui. Se a gente teve lá a era da agricultura, depois a gente teve a era da Revolução Industrial, agora a gente está vivendo a revolução da inteligência artificial, porque ela vai mudar completamente a maneira como a gente trabalha, como a gente faz as entregas. E a gente tem gente que não está percebendo, né? Eu estou usando aqui no dia a dia. Tá, mas quanto que você está entregando a mais? Ano passado, se você fosse para fazer 10 posts para o Instagram, quanto tempo você levaria? Aí a pessoa para e pensa, pô, é verdade, eu levava mais tempo para construir. Agora você olha, você constrói muito mais rápido. Né? Sim. Aqui na minha barra de favoritos aqui, ó, eu acho que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 ferramentas de inteligência artificial para mim fazer o meu trabalho, né?
E, tipo assim, elas não tomaram o meu trabalho. Eu ainda trabalho pra caramba, mas, cara, eu entrego cada coisa linda. Eu vou te falar, eu quero que você me mande essa imagem sua depois e uma foto sua com essa expressão. Eu vou colocar você sentado aqui. Opa! Vou mandar Que sim. aí você Vou mandar usa sim. nas suas apresentações. Manda mesmo. Perfeito. Falando nisso, Dieter, Vou mandar. o que o Dieter faz quando as pessoas. Quem que te contrata? Desde institutos de inovação, pequenas empresas que querem pegar ali o time de 10 funcionários, 5 funcionários de todas as áreas e fazer elas conversarem sobre um assunto diferente, quebrar paradigmas, até grandes corporates que estão procurando fazer uma inovação, transformar as pessoas. Eu não posso falar o nome da empresa por questão de sigilo, mas eu acabei de chegar e lembra que eu comentei que eu estava vindo de viagem, né? Eu acabei de voltar de uma cidade aqui próxima para participar de um evento onde eu fui ser mentor dessa empresa para assuntos relacionados à inovação, que eles estão lá com 10 equipes trabalhando em inovação. Eu também me arrisco aí a escrever de vez em quando, Nossa. então eu tenho uma newsletter, como você pode ver, bastante assuntos aí. Eu gosto de misturar assunto técnico com uma leveza para as pessoas nem percebem que elas estão às vezes lendo o assunto técnico. Eu coloco e O melhor vou falar. marketing é esse, né? O melhor marketing não parece marketing, como diz o pessoal. Gosto também, eu acabei de ver o post, eu gosto de falar bastante também sobre liderança, passei por empresas Você me falou que você tem um site? Não, eu estou sem... O do que assiste, é que-assiste.com. Que-assiste.com. Tem um tracinho depois do que. Eu gosto também de falar bastante de liderança, passei por grandes corporates que tinham estilos de liderança fantásticos, aprendi muito, e eu levo isso aí também para as empresas, porque é uma maneira delas também mudarem a maneira como elas lidam com seus colaboradores e obter, consequentemente, resultados melhores. Né? Tá no site aí agora, né? Legal. Gente, esse daqui é o site, daqui assiste. Aqui tem alguns serviços, né? Que é a parte principal que você precisa saber antes de contratar uma empresa, que são missão, visão e valores. O que você dá como que é a empresa que você está. Tem tudo aqui. Além da prova social, né? Além de toda essa parte, você consegue entender com quem você está falando quando você entende a empresa, a mentalidade da empresa e etc. Uhum. Aí tem um vídeo também de um YouTube, você mentorado encontra também nosso. bastante coisa daqui assiste. Eu já vi vários vídeos de vocês lá no. Eu vi uma coisa que eu achei interessante de vocês é que a metodologia não é segredo, não é igual o KFC, né? Conversei com um parceiro seu de negócios e ele me mandou 4 vídeos onde mostravam como vocês trabalham, o que você faz, quais são os diferenciais, como que vocês podem ser úteis e tipo assim, tava a receita completa ali. Eu falei, cara, as empresas não fazem isso. Eu vou falar com o meu trabalho, e eu achei muito interessante, foi sensacional. Aí, Gustavo, tem um ponto que eu gosto de dizer assim, não adianta a gente ficar escondendo e depois o nosso cliente, daí ele pega, não entendeu a metodologia, daí ele fala, não quero mais trabalhar com vocês porque não casou a metodologia. E vamos combinar, o que é segredo hoje em dia? As últimas coisas que eram um segredo no mundo era o molho do McDonald's e a receita da Coca-Cola. Você hoje pode perguntar para o ChatGPT, ele vai te entregar essa receita dos dois. Então, qual que é a receita de fazer um planejamento estratégico?
Tem um ponto muito importante que é assim, você tem que mudar a mentalidade, mudar o mindset do empreendedor, do empresário, da equipe. Se você não trabalhar o mindset, não adianta você falar, pegar a melhor metodologia do planeta, que não vai funcionar, porque a pessoa ela não está. Peter Drucker já falava, a cultura come a estratégia no café da manhã. Então, se você tem uma empresa que você não muda a cultura dela, você faz um plano mirabolante, conversa, fala com todo mundo, os caras, amanhã o cara muda do café, toma o café da manhã, já esqueceu de tudo e volta a operar como era antes, né? Com certeza. Um dos centros de inovação que eu visitei na Inglaterra, que o cara começou e olha só que interessante, ele começou a palestra dele falando, esse centro de inovação existe porque nós começamos com a mudança de cultura das pessoas que iriam vir trabalhar aqui. Porque a gente sabia que se elas não mudassem a cultura, não iria dar certo. Olha que interessante. Então, assim, Cara, o método é uma coisa, mas como você aplica e como você faz as pessoas entenderem que existe um método que funciona, basta ele ser aplicado corretamente e ser aplicado e as pessoas, né, entrarem naquele barco para seguir aquele caminho, se elas não fizerem isso, não adianta. Uma outra coisa que eu falo muito e eu gosto de dar esses exemplos lúdicos, né? Qual era a estratégia, por exemplo, e aí vamos pegar um filme, do Piratas do Caribe, que o cara tinha com relação aos marinheiros dele. do O Jack cara Sparrow lá? o Jack Sparrow, ele reunia a tripulação, olhava a bússola dele e falava assim, pessoal, nós vamos nessa direção. E aí todo mundo falava assim, legal, vamos. Todo mundo ia fazer a sua atividade, ele organizava, os outros organizavam e eles iam. Começava com uma comunicação clara de objetivo para onde queria chegar, percebe? Sim. Eles não falavam assim, vai todo mundo para o seu lugar, eu vou pro timão aqui, vou. E aí teve um filme que quando isso aconteceu, que ele foi pro timão e falou, deixa que eu vou e vocês só fazem o serviço de vocês, eles não foram para lugar nenhum. Não sei se você se recorda Eu desse assisti filme. tudo, cara. Eu, assim como você, eu sou Então, assim, cinéfilo. começa com a comunicação, começa com a definição dos objetivos claros e todo mundo agarrado naquele objetivo, agarrado naquele propósito, naquele lugar que se quer chegar. Fazendo isso, meu amigo, o método ele acompanha, ele dá o tom da velocidade do crescimento da empresa. E a gente atua em tudo isso aí. A gente atua na parte de mudar o mindset das empresas e a gente começa muitas vezes até pelo dono da empresa, pelo CEO, é o cara que a gente senta e fala assim, senta aqui, precisamos conversar aqui. Olha para mim. Eu vou te falar uma coisa, você está fazendo um negócio muito errado. E a gente fala mesmo, porque o cara contratou a gente para a gente arrumar, ajudar a arrumar, dar rumo. Se eu não virar para ele e falar, você está fazendo errado, a gente não vai chegar no resultado. Com Percebe? certeza. Eu tive uma discussão parecida hoje com um cliente. Ele falou, cara, eu não gosto disso daí. Eu falei, cara, eu não estou fazendo para você, eu estou fazendo para o cliente. Se parar de dar resultado, aí você me cobra. Desse tipo. Dieter, quero te agradecer, tá, pelo seu tempo. Tá? Antes de te chamar, eu calculei a sua hora e eu sei que a gente está recebendo uma fortuna aqui só de estar passando esse tempo com você aqui. Que isso, cara. Deixar para você as portas abertas aqui da comunidade dos fazedores, sempre que você precisar. A gente tem de tudo aqui, cara. Você fala, preciso de um contador, tudo, tem de tudo, só chamar. E aí, para encerramento, Legal. cara, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para a comunidade dos fazedores. Livre. Opa, vamos lá. Então, assim, ó, à medida que a gente fecha essa live, eu falo que é uma live inspiradora, eu quero deixar uma reflexão. Cada um de nós é, de fato, um fazedor. É alguém que molda o mundo à volta, à nossa volta, com as próprias mãos, ideias e, no fim das contas, com o coração. Lembre-se de que cada desafio tem uma oportunidade de crescimento e, em cada erro, uma lição a ser aprendida. Vocês têm a habilidade única de transformar visões em realidade e de impactar positivamente aquelas pessoas ao seu redor. Portanto,
curiosidade, mantenham-se curiosos. Resiliência, sejam resilientes e nunca subestimem o poder de um pequeno passo em direção a um grande sonho. Sigam fazendo, sigam criando e, acima de tudo, sigam acreditando no trabalho de vocês. Pessoal, obrigado pelo convite, Gustavo, e até a próxima. Obrigado. Quando quiser, a gente volta. Sensacional. Obrigado, pessoal, que participou com a gente aqui no YouTube. Você que só assistiu no Instagram, você perdeu muita coisa legal. Vou desligar aqui agora vocês. Vou encerrar aqui, pessoal do YouTube. Muito obrigado. Dieter, eu te convido a se despedir do pessoal no estilo Store Labs. Agora é só vocês colocarem em prática o que vocês aprenderam nesse vídeo. Vamos para cima e um beijo lá naquele lugar. Valeu, pessoal.